Eu sinto a mão de Deus sobre a mão do pastor cuidando de mim e da minha família. Eu sinto a mão de Deus sobre a mão do pastor cuidando de mim e da minha família. Deus não olha para você como pastor. Deus não te vê, não sei, ele é meu presbítero, ele é presbítero da minha casa. Ele é evangelista, ele é a dirigente do ciclo de oração. Não, Deus não te vê dessa forma, não. Eu estava vendo recentemente uma pregação do gestor, o filho do gestor presidente, o Ailton Júnior, acho que foi lá em Caruaru essa pregação. E me chamou muita atenção, acho que num simpósio de doutrinas bíblica ali, no culto de instrução de doutrina, eu não sei, em que ele estava no culto, ele dizendo assim, que olha, o Deus Todo-Poderoso, eu estou usando a palavra que está saindo de mim, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o mantenedor do universo, aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a qual nenhum homem viu, nem pode ver, a ele seja a honra, a glória e o poder para todos sempre. Quando ele se dirige ali no Antigo Testamento para Jó, como é que ele diz? Para Satanás, quando se aproxima ali, que vai se oferecer ali perante Deus, o que é que ele diz? Olha, tu tens visto? Ele diz assim, Jó, a quem eu tenho enriquecido, dado bens. Não, ele diz, olha, tu tens visto o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e desvia-se do mal. Tu tens visto como ele tem andado, o meu servo. Quando você vai lá para o Pentateuco também, que Deus se dirige para Moisés, ele chama Moisés de quê? De meu servo. O meu servo. Quando Moisés morre, e morreu Moisés, poderia ter colocado ali o libertador do povo de Israel? Não. Ali morreu Moisés, servo do Senhor. E uma pregação que eu vi do Ailton Júnior, ele falando assim, quando ele diz assim, que Deus fala para ele, diz assim, ô pastor Júnior, você estaria tranquilo na cama de um hospital? Deus está falando contigo. Deus está falando comigo. E Deus está dizendo para cada um de nós que o que entra lá é o caráter. Ô glória, eu estava lendo hoje à tarde e Jesus disse para mim, ô pastor Júnior, o que entra aqui não é carne e sangue, não. Deus não se dirige, gestor Júnior. Lembra disso aí? Deus não se dirige a ninguém chamando você de pastor, ou pastor presidente, como eu acabei de falar, o sistema piramidal, no topo está o pastor presidente, os gestores que dão apoio àquela estrutura, você vai ter também os auxiliares, que são os presbíteros, os diáconos, que dão apoio e sustentação a essa base, e o principal de tudo, que são os membros que mantêm todo o sistema funcionando. Deus não se dirige para ninguém te chamando de pastor, não. Você é servo. Aí ele diz assim, tens visto, né? Aí diz para ele assim, pastor Júnior, aqui o que entra é caráter. Não. Ele estava orando pela madrugada. Sim. E orando para ensinar a igreja, e Deus disse para ele, pastor Júnior, não é? Se dirigiu a ele chamando-o de pastor Júnior. E o pior é que todo mundo absorve isso. E é interessante. Não, e o interessante não é isso, é dizer assim, ô pastor Júnior, o que entra aqui é caráter. Deixa eu... Ele tem caráter. É isso que eu queria falar. Não é caráter, gestor Ailton Júnior. O que entra lá é o bom caráter. Permita-me. Não é o caráter. Permita-me, porque irmão. tem pessoas de mau caráter, tá? Adúlteros, Irmão Flávio, mentirosos. permita-me interpolar o irmão. Pois não. Veja só, vamos convidar a Bíblia aí. Quer dizer, aí é uma outra provocação, né, Josué? Hoje a gente está vivendo provocação aqui. Quando você chama a Bíblia, aí a Bíblia diz assim, Samuel, não é? Aí ele disse assim, vai dizer, ó Samuel, quando tu escutar essa voz, aí tu diz assim, fala Senhor, porque o teu servo ouve. Servo é, na língua grega, doulos. Aí você tem o servo, aquele que se inclina. A posição é essa, extremamente. Fala Senhor,
porque o teu servo ouve. Então chama pelo nome. A quem te chamei pelo teu nome. Aí você vai no livro profético, que aqui está um profeta do século 21, Josué. Aí diz assim: a quem te chamo pelo teu nome, ainda que tu não sejas meu servo. Deus está se dirigindo a um imperador do mundo da época, chamado Ciro, rei da Pérsia. Um grande imperador, um homem que dominava nações inteiras, reinos. Todos estavam sob o jugo daquele homem. E aí Deus chama Ciro, a quem te chamo pelo teu nome. Deus chama um imperador pelo nome. Ciro, veja que... Aí Joel, filho de José Wellington Bezerra da Costa, está num culto aqui de Pernambuco, ali na arena de Pernambuco, com mais de 100 mil pessoas, aproximadamente, quase 100 mil pessoas ali assistindo aquele culto. Aí diz assim que quando Deus quer falar em Pernambuco, chama Ailton. Então, onde é que ficou Roberto José? Onde ficou os outros líderes, pastores de outras igrejas, denominações? Aonde ficou os irmãos? Falando nessa questão de servo, é que eu particularmente, meu irmão, me dá comichão nos ouvidos. Eu não aceito. Para mim é uma afronta grande. A divindade. A igreja e a Deus. Porque, veja, todos os gestores auxiliares, presbíteros, dizem que são cooperadores e ajudadores de Ailton. Ailton José Alves dirige a igreja em Pernambuco, no exterior, onde quer que seja, só existe ele. E todos os outros não são servos de Deus. Essa palavra tão bonita, meu irmão. Moisés, meu servo, é morto. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Mas eles se acham tão indignos na frente de Ailton. Você teve agora o Elci Ribeiro, aqui para mim é um peso tremendo, irmão, nesse púlpito. Homem, então desce daí e vai te converter. Por quê? É verdade, porque quando Deus, a Bíblia diz, né, que temos ousadia de entrar na presença de Deus. Aí um pastor que dirige igreja dizer que treme de entrar na presença de Ailton. Isso é o quê, meu irmão? E eu glorifico a Deus. E eu insisto em dizer, meu irmão, olha, eu assim, né, eu fico repugnado, indignado. Olha, pastor, sou colaborador do pastor, lá na igreja onde eu ajudo o meu pastor. O que é isso, meu irmão? A palavra servo é servo de Deus. Tanto você como o Ailton José Alves. Você auxilia, respeita, considera. É uma vergonha, meu irmão. E a igreja... Se submeter a isso, doutor Miguel. Isso é uma... Flávio até falou, Josué, que isso é um princípio de uma seita que já está surgindo no estado de Pernambuco, que aceita onde o semideus é Ailton. Não é? Porque isso é um pecado. É um guru. Eu não diria nem mais que é semideus em relação a Deus, mas para esse povo, ele é Deus. Eu não duvido não, porque ele se acha Deus. Uma divindade, né? Uma divindade. Não, eu tava recentemente. E você viu na justiça a oferta dada a quem? Há uma divindade, Peixoto disse. A divindade é ele. O próprio juiz, Inclusive, a gente está cansado de ouvir nos púlpitos dizer, olha, com autorização do pastor, eu posso falar só depois da autorização dele. Se ele não autorizar, ninguém fala. Miguel, eu não sei se foi... Nas santas ceias, em todos os trabalhos, até as criancinhas, as adolescentes. O senhor não viu agora nesse congresso? A irmã recebe a oportunidade para cantar o hino oficial, aí toma o púlpito e diz com a autorização da irmã Judite e do pastor Ailton. O que é isso, meu irmão? Isso não existe, não. Esse homem tem feito um malefício tremendo e se porta na igreja como se anjo fosse, como se Deus fosse. Agora, aí você vai convidar a Bíblia para essa discussão. O texto é claro quando diz assim, o Filho do Homem, aí é Jesus que está falando. Veio para servir. Para servir e não para ser servido. Quer dizer, o Filho do Homem. Aí, outro peso. Aí você pergunta, e eu vou mandar um recado aqui para o pastor Ailton. Não corte não, doutor Luiz Miguel, por favor. Não corte essa não, porque o recado vai para
Ailton José Alves, Judite Alves, que são os cabeças, como Josué acabou de citar. Com autorização da irmã Judite e com autorização do pastor Ailton. Aí eu vou dizer a palavra de Deus para o irmão. Vejam só, vocês dois precisam se arrepender, pedir perdão a Deus para não ir para o inferno. Porque aí com a autoridade de Deus eu digo, vocês dois, se não se arrependerem do mal que vocês estão fazendo, a história da igreja, a Assembleia de Deus do Estado de Pernambuco, Avenida Cruz Cabugá, número 29, que veio dos grandes pastores que nós podemos citar aqui, Daniel Berg, Gunnar Vingre, Joel Carson, que veio aqui especialmente ao Pernambuco em 1910, né, ou foi 14 mais ou menos, conforme a história. Se vocês não pedirem perdão, Judite porque mandou abandonar uma idosa na BR, que isso é um assunto que vai ser retratado até num programa de televisão, de uma grande emissora de televisão nas mídias aí. Um dia, José, essa história vai ser contada. Nada é encoberto que não há de ser revelado. Tem gente querendo contar e fazer um filme dessa história para ser contada, porque como a imprensa pernambucana, e a grande mídia e alguns juízes aqui têm muito respeito pela Igreja Assembleia de Deus, porque não conhece o lado sujo, e aí eu digo aqui, o lado sujo da administração não é da igreja não, o lado sujo da administração de Ailton José Alves, da gestão Ailton José Alves desde 1998. De lá para cá, coisas absurdas aconteceram. E aí eu queria convidar a Bíblia para dizer assim, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Por isso que o ódio que Ailton tem, essa gestão tem de Josué, de Giovanni, de Flávio, do doutor Luiz Miguel, porque coloca às claras a sujeira, que Jesus de sepulcro caiado, por fora está bem, mas por dentro está podre. Existe sujeira, desvio de dinheiro, certo? Empregação de dinheiro, ao invés para empregar dinheiro na igreja, favorecimento e nepotismo, com política, pegou dinheiro da igreja, oferta, o sagrado, e deu para fazer campanha política, entendeu? Pegou o dinheiro para construir o templo e até hoje não construiu, que até hoje o pessoal pergunta. Comprou uma rede de TV que o contrato é a Assembleia de Deus que paga, com dinheiro da Assembleia de Deus que paga ao senhor Ailton, que é o sócio majoritário, junto com o primeiro secretário, que é dono da rede de TV. Entendeu? Toda a riqueza concentrada, e você, meu irmão, que nos assiste, o seu dinheiro está indo para o bolso de Ailton e de Judite. Quando ele disse nesse recente trabalho que teve do Congresso de Mulheres, enquanto a mulher pede lá 2 oncinhas ou 4 oncinhas, a mulher dele pede uma rede cheia de peixe. E essa rede cheia de peixe significa o quê? Dá para você relacionar? Dinheiro. Deixa eu dizer assim, né? Eu digo e você replica. Desculpe, Josué. Não, desculpe. Eu digo e você replica. Veja só. O homem empregou aí o servo de Ailton, porque não é servo de Deus, servo de Ailton, né? Porque a gente registrou que em 10 minutos ele se baixou tanto na presença de Ailton. Meu pastor, olha, estamos aqui para lhe ajudar, viu? Meu pastor, não sei o quê, e falando para a igreja. Mas ele concentra a atenção dele em Ailton José Alves. Complementando aí o que o senhor está falando aí, entendendo seu raciocínio, também tem eu acho que evangelista é Natanael Balé, né? Que foi pregar no tempo sede e agradeceu pelo cuidado que o pastor tem com a sua família. Então é assim, e que a bênção de Deus passa pela mão do pastor para abençoar ele. Olha só, então o que a gente está falando aqui é verdade. Mas eu sinto a mão de Deus sobre a mão do pastor cuidando de mim e da minha família. Eu sinto a mão de Deus sobre a mão do pastor cuidando de mim e da minha família.